Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre federação partidária. O que é federação partidária? A figura da federação partidária existe há pouco tempo na legislação brasileira. Antes nós tínhamos as coligações. E aí, com a emenda constitucional 97 de 2017, proibiu-se as coligações para as candidaturas às eleições proporcionais. E o que são as eleições proporcionais? Os cargos para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Então, com a mudança na Constituição, em que proibiu as coligações para os cargos proporcionais, os partidos políticos ficaram sozinhos para lançar as suas nominatas, as suas chapas, para as candidaturas às eleições proporcionais. Então começou-se a pensar em uma forma que pudesse haver essa coligação, digamos assim, essa união de força entre os partidos, e chegou-se na ideia das federações partidárias. Então hoje nós temos na legislação brasileira a possibilidade dos partidos se unirem e formarem as federações partidárias para lançarem os candidatos e, inclusive, nessas federações podem se lançar candidatos dos partidos que estão federados juntos para as candidaturas proporcionais. Pois bem, com a criação da federação partidária, foi-se ao STF questionar se era constitucional as federações partidárias e em 2022 o STF entendeu que as federações partidárias são constitucionais e, portanto, elas podem ser aplicadas e elas foram aplicadas desde as eleições de 2022. Então, hoje nós temos no Brasil, atualmente, algumas federações criadas e esses partidos estão juntos para concorrer às eleições, juntos, formando uma união, como se fosse uma coligação, mas tem algumas regras bem diferentes das coligações. E qual a diferença entre as antigas coligações, em que as pessoas se uniam, para as federações de hoje? A grande diferença é que nas coligações, os partidos políticos se uniam e essa união, essa coligação, só ficava válida pelo período da campanha. Então, no dia da eleição, encerrava-se ali aquela coligação, inclusive para diversos fins jurídicos. Salvo alguns casos específicos, era possível representar a coligação mesmo após a eleição. Mas a regra era que, no dia da eleição, acabava-se a coligação e acabava-se o dever e os direitos dessa coligação que estava unida para concorrer à eleição. A grande crítica em relação às coligações, principalmente por parte dos eleitores, era de que os partidos políticos se uniam com ideologias, com pensamentos totalmente diferentes, com partidos que pensavam diferentes, que agiam diferentes daquilo que aquele partido pregava, simplesmente para formar uma coligação. Então, havia ali uma união de partidos, mesmo que pensassem diferentes, mesmo que tivessem objetivos diferentes, mas eles se uniam. E outra coisa também era, às vezes tinha uma coligação a nível nacional, então numa eleição geral, por exemplo, o partido se coligava com um partido X e a nível municipal ou estadual havia coligações com pessoas ou partidos totalmente diferentes. E às vezes havia esse choque de ideias nos momentos de campanha e havia uma crítica muito grande em relação a isso, até pelas pessoas por votarem em pessoas, muitas vezes, que estavam coligadas e que não tinha nada a ver de pensamento ideológico com aquela coligação. E nas federações partidárias, como nós temos regras em relação à sua formação, a grande diferença é mais isso. Por quê? Porque nas federações, para que esse casamento possa durar por mais tempo e cumprir o que a legislação determina, na grande maioria das vezes, as pessoas que se juntam para formar uma federação partidária são pessoas com pensamentos muito parecidos. São partidos que têm um caminhar muito parecido um com o outro, porque não é um momento de se juntar somente para concorrer à eleição, mas ele terá que ficar por muito mais tempo junto desse outro partido. E quais são as regras que a legislação trouxe para que essas federações partidárias possam existir e possam ser constituídas? O artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, que veio com essa mudança que teve na legislação, lá no parágrafo 4º, prevê que 4 anos é o prazo mínimo da federação partidária. O partido que sair da federação dentro do prazo de 4 anos ficará impedido de celebrar coligações nas próximas 2 eleições seguintes. Então, ou até completar o prazo mínimo remanescente, e também não poderá usar o fundo partidário.
Então, as vantagens de uma federação partidária se une forças, inclusive para ter recursos de fundo partidário e tudo mais, tempo de TV, mas tem que seguir essas regras de, no mínimo, 4 anos da federação partidária, e caso descumpra essa regra, não pode se federar a outro partido dentro desse mesmo período. Então, além dessas vantagens de somar tempo de TV, de rádio, de poder dividir entre si fundos partidários, porque em casos de federação acaba que os partidos políticos que às vezes têm um fundo partidário maior ou um FEFEC, recebe um FEFEC maior, consegue contribuir para esse outro partido. Uma outra vantagem também para os partidos políticos que tiveram grandes dificuldades em formar nominatas quando acabou-se as coligações para proporcional, foi conseguir o número mínimo de cotas de gênero. Então, o partido político que iria formar uma nominata, ele precisaria também cumprir a cota de gênero, e com a federação consegue unir forças para que tenha o cumprimento da cota de gênero. Então, também nesse caso, se há uma federação e há uma nominata de 10 candidatos, por exemplo, o mínimo seria de 3 homens ou 7 mulheres, ou vice-versa, o mínimo de 3 mulheres e 7 homens, para que se cumpra a lei da cota de gênero em relação à política. Então, também é possível que esses partidos se unam para cumprir a cota de gênero. Há diversas vantagens em relação à federação partidária. E nós já temos no Brasil algumas federações que estão ativas e provavelmente, possivelmente, teremos outras ao longo dos anos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês em relação à federação partidária. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais. Tchau, tchau.